Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Marcelo Machado e hoje eu trago aqui para vocês uma questão do vestibular da URGS de 2026. É uma questão que trata sobre o conceito de trabalho de uma força, tá? Então, vamos à questão. Bom, a questão nos diz que nós temos um plano inclinado, né? Temos ali um corpo cuja massa vale 1 kg e uma força constante, conforme a figura está mostrando, ela empurra esse corpo, né, no plano, né, e esse corpo sobe o plano. O que nós temos ali de informação também, tá? É que essa força sendo de 10 newtons, nós temos ali as dimensões, né, do plano inclinado, nós temos uma medida horizontal que mede 4 metros, porém temos também uma outra medida vertical que vale 3 metros. E o problema despreza todo e qualquer tipo de atrito, né, e pergunta duas coisas. Primeiro, ele pergunta qual é o trabalho realizado pela força F para deslocar o corpo, né, e depois ele pergunta qual o trabalho realizado pela força peso, pela força gravitacional. Perfeito? Bom, então como a gente vai aqui trabalhar esse problema? Bom, primeiro aqui, vamos imaginar a questão, né, do que está acontecendo. Aqui eu trago, né, a figura, tá, onde nós temos a força F, tá, e o corpo sendo deslocado até o alto do plano. Bom, para que a gente possa calcular o trabalho de uma força, o trabalho realizado por uma força, tá, nós temos uma ideia matemática que nos diz o seguinte, né? A situação geral é trabalho de uma força é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Bom, aqui a gente precisa ter um cuidado. Primeiro, né, a intensidade da força, né, os 10 newtons ali, sendo uma força constante, tá, ela é dada, perfeito? Uma coisa que nós não temos aqui é qual é o deslocamento. Nós percebemos claramente que o deslocamento vai dar segundo essa linha tracejada, tá? E eu preciso saber, na verdade, eu não tenho o deslocamento, ele não está pronto, tá? Mas quando eu olho para essa figura aqui, né, gente, eu percebo aqui ó, que nós temos um triângulo retângulo, tá? Aqui temos um ângulo de 90 graus, e eu preciso calcular essa dimensão aqui, que seria exatamente aqui o meu D, tá? Bom, pessoal, como nós temos um triângulo retângulo, ali nós conhecemos o lado menor, tá? E outro lado menor, e precisamos conhecer o lado maior, que justamente ali é a hipotenusa, a gente vai aplicar ali o que a gente chama de teorema de Pitágoras, justamente para saber o valor dessa dimensão aqui, tá? Então, primeiramente, eu vou descobrir quanto é que vale o deslocamento sofrido aqui na direção da inclinação do plano, perfeito? Teorema de Pitágoras. Então, eu tenho que a hipotenusa, portanto, aqui, pessoal, ó, D ao quadrado é igual a cateto, 3 ao quadrado, mais outro cateto, 4 ao quadrado. Então, aqui, o D vai ser igual a 9 mais 16, portanto, o D ao quadrado vai ser igual a 25, né? O D vai ser igual a raiz quadrada de 25, o D igual a 5 metros. Prezados? Então a gente sabe ali exatamente quanto vale ali o deslocamento, né, que o corpo vai sofrer aqui segundo essa direção. Bom, então agora se a gente pensar na ideia matemática do trabalho, a gente tem que o trabalho da força, tá, é a intensidade da força que vale 10, o deslocamento que vale 5. E aqui tem uma questão muito importante. Prezados, o que acontece é que esse ângulo aqui, né, que aparece na forma, ele é o ângulo formado entre o vetor força e o vetor deslocamento. Né? Na forma do trabalho, o deslocamento ele é um vetor. Então nós temos dois vetores ali. Se nós olharmos aqui para o desenho, a gente vai perceber que a força está, né, aplicada aqui segundo essa direção. E quando a gente olha para esse vetor aqui, que na verdade não faz parte do enunciado, eu coloquei aqui só para a gente compreender melhor, a gente vai perceber que os dois vetores, né, têm essa configuração aqui, ou seja, não existe uma abertura angular, prezados, aqui ó, entre o ângulo força e o ângulo deslocamento, ou seja, né, não temos uma situação como essa. Tá? Se nós tivéssemos aqui, digamos, a força aplicada assim, teria um certo ângulo, o que não é o caso aqui, tá? Nós não temos esse ângulo em questão. Então, o ângulo entre a força, entre o vetor força e o vetor deslocamento, para esse caso, vale 0 graus, tá? O que faz com que aqui a gente coloque cosseno de 0 graus. Então, o trabalho da força é igual a 10 vezes 5, cosseno de 0, vale 1. Então, o trabalho da força aqui, prezados, será igual a 50 joules. Então, ali, o trabalho realizado por aquela força para deslocar o corpo do ponto inicial até o ponto final, 50 joules, certo? Bom, porém, ele pergunta também qual é o trabalho realizado pela força-peso. A gente precisa lembrar uma coisa, né? O trabalho realizado pela força-peso é um trabalho que envolve um deslocamento,
vertical. Aqui o corpo, se nós observarmos o ponto inicial e o ponto final, a gente percebe um deslocamento vertical, a gente percebe ali que ele ganha uma altura de 3 metros. E como é que é a ideia matemática do trabalho da força-peso? Bom, o trabalho da força-peso, prezados, é dado pela massa, pela gravidade, pela altura. Tá? Muitos alunos pensam que essa forma aqui é uma forma completamente diferente dessa. Na verdade, pessoal, essa forma aqui é igual a essa, só que aqui nós estamos utilizando a ideia, né, de elementos gravitacionais, massa, gravidade e tudo mais. Bom, então aqui é uma aplicação direta. Então temos aqui trabalho da força-peso, a massa do corpo que é 1, a gravidade que vale menos 10. Professor, por que menos 10? Lembrem, prezados, nós estamos subindo, né? O vetor gravidade, ele aponta para baixo, então nós estamos indo contra a aceleração ou o vetor gravidade. E neste caso aqui, nós precisamos colocar esse sinal menos 10 para indicar que nós estamos contra a gravidade, certo? A altura, no caso, 3, então aqui, vezes 3. Portanto, o trabalho do peso aqui vai ser igual a menos 30 joules. Então, gente, repara, é uma questão da URGS, tá? E trata de plano inclinado. O plano inclinado, muitas vezes, quando a gente vê numa determinada questão, assusta um pouco a gente. Mas repara, não tem mistério algum. Basta a gente relembrar o conceito de trabalho de uma força, tá? Que a gente resolve essa questão aí com bastante tranquilidade. Certo, pessoal? Bom, então, se gostou do vídeo, curte, também aproveita para seguir o canal, tá? Um abraço a todos.